desses fundos que tem por aí que dá na mesma, né? Quer dizer, pode ser que não dá na mesma, pode ser que a Prumpesp seja mais bem administrada e por isso seja melhor. Também pode ser o contrário, né? Agora, quanto aos da quarta geração, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles realmente deveriam, e eu duvido que eles estejam, de uma maneira geral, estejam sendo suficientemente bem orientados. Porque a gente vê, por exemplo, aqui, uma palestra que vai falar sobre aposentadoria, né? E quantos aqui, eu acho que não tem nenhum que seja da quarta geração. Tem quatro. Quantos professores nessas condições tem na URGS? Hoje? É. Da quarta geração? É. Eu queria uns 200, né? Quer dizer, tem 4 aqui desses 200, né? Realmente não estão participando muito, né? E, finalmente, só para complementar as coisas que eu anotei aqui que eu queria falar, né? É a respeito do déficit da Previdência, né? Essa é uma grande falácia que os jornais, a TV Globo, o rádio, né, o Jornal Globo, etc., e outros ligados a eles, né, vem com esses números alarmantes, né? Déficit da Previdência é de tantos milhões, bilhões, né? Certo? Mas pera, pô, o governo não está dando aos aposentados aquilo que deveria dar, quer dizer, o governo está tirando do seu fundo para pagar porque não criou nunca colocou aqueles R$2 para cada real que se coloca. Até 98 era 4. Então dizer que tudo que o governo está colocando para pagar a minha aposentadoria é déficit, é uma falácia, não tem nada a ver. A minha aposentadoria deveria ser paga com os rendimentos e a contribuição que eu e mais o governo fizemos ao longo da minha vida. Agora, o que eles querem, quando eles falam em déficit, é o seguinte: ver quanto os atuais servidores pagam e quanto os atuais aposentados recebem. É esse balanço que é feito para se falar em déficit. E esse balanço é completamente falso. Tá? Para falar em déficit, tu tem que estar pagando mais do que tu recebeu. Mas o sistema da Previdência nunca recebeu o que devia receber. Tá? Bom, eram esses comentários que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nós temos cerca de meia hora para o debate, o professor Eduardo tem que viajar. Palavra à disposição para as 4 gerações. Pode até só um pouquinho mais dela. Professor Eduardo, gostaria de perguntar uma dúvida só: aquele benefício de sobrevivência tem o mesmo valor do benefício anterior desde que se aposenta até aquela idade máxima ou não? Eu respondo. Vamos fazer um resguardo. Eu queria agradecer ao professor Ari Gila, para ajudar a aposentadoria integral das pessoas. Nosso prefeito do Rio de Janeiro. Eu vou se apresentar porque está gravado para mim. Boa tarde, meu nome é Éder Teixeira, eu sou professor agora da 4ª geração. Eu tenho uma série de perguntas aqui, se for possível, né, fazer nesse momento. Desde umas mais simples para umas mais, talvez, um pouquinho mais complicadas. Começando pelas mais simples, eu fiquei em dúvida em relação à primeira progressão, né? A diferença entre progressão e promoção, a diferença na primeira progressão. Então, no meu caso, eu sou professor adjunto A. E foi falado pelo professor Eduardo que após o estágio probatório, que, pelo que eu sei, são 30 meses, a gente, 3 anos, 36 meses, a gente pode passar para
se atender todos os requisitos, ter a progressão acelerada para a classe C nível 1. Pergunto se após 24 meses a gente vai passar pelo nível 2 Sim, de auxiliar. sim. 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 Uma outra questão é, vocês comentaram aí de uma forma rápida, sobre o docente que vem de uma outra instituição anterior a 1 de março de 2013 e ingressou na URGS por vacância após essa data. A URGS não está aceitando, né, a gente trazer o nosso cargo anterior. Pelo que eu entendi, a posição da URGS é contrária a isso. E hoje, eu queria perguntar qual é que é o posicionamento que a URGS recomenda para esse tipo de docente. Ok. Tá. Então, se for possível perguntar, tá? Está anotado. Você é filiado. E por fim, vocês comentaram que, pelo que eu entendi, quem está nas gerações anteriores à quarta, tem 24 meses para poder aderir à FUNPRESP, decisão final, né? Para quem é da quarta geração, isso tem que também ser feito em 24 meses ou qualquer período? Qualquer período. Tá bem. Muito obrigado. Mais alguma questão? Se quiserem entrar para dúvidas hoje, estamos já convidados pela professora Augusto, professor Paulo. Boa tarde, prazer. Meu nome é Alan, professor da quarta geração também, recém-contratado. Alan. Duas dúvidas, na verdade. Uma, a URGS é um sindicato e uma associação de docentes. E a segunda é que você comentou ali, professor Eduardo, que a gente sabe quanto vai pagar, mas não sabe exatamente quanto vai receber. Aderindo, quanto que a gente vai pagar, de fato, o cálculo desses 8,5% sobre o excedente do teto? O cálculo é o meu salário final, em cima do base ou em cima dos rendimentos ali de titulação? Eu não entendi bem essa parte, só para ter uma ideia do desconto em folha depois. Professora? Boa tarde, eu sou a Elisiane, eu sou professora da terceira geração. Eu fiquei bem tranquila, quero só confirmar, né? O professor Eduardo falou que eu entrei na URGS em 2011, mas sou professor da UFPEL em 2009. Né? Então, meu início é 2009, porque eu vim para cá por vacância também. E tenho mais de 30 anos. Então, o meu caso seria eu não indicado aderir, ou seja, eu continuo com meus 80%, né? Foi o que eu entendi, só para confirmar. E se for esta, né, a indicação realmente, que poderia aproveitar a Previdência como uma contribuição, né, só como uma opção de Previdência privada. E aí o professor comentou, bom, daí tanto faz, né, aí eu faço no Brasil, eu faço no Bradesco, e aí eu queria saber qual é a sua opinião. Melhor esta opção, ou eu buscaria algo no meu banco, por exemplo? Eu vou começar a responder, porque eu vou ficar muita coisa ao mesmo tempo, eu vou acabar esquecendo. Vou começar ao contrário, pela Lisiane. É isso mesmo, é da terceira geração. Inclusive, isso é uma coisa importante que as pessoas têm que considerar. Qual é a data que considera a geração? A data não é a data que entrou na URGS. Isso é bom que fique bem claro. É a data que entrou no serviço público. Se não houver descontinuidade. Descontinuidade significa que não pode ter ficado um único dia fora do serviço público nesse período, desde a primeira data de ingresso no serviço público. Duas questões. Esse serviço público não precisa nem ser federal, poderia ser municipal, inclusive, ou estadual. Aí a URGS não vai aceitar. O professor Aire não precisa ficar bravo comigo, estou falando mal da administração da URGS, estou falando da URGS como instituição, a Advocacia Geral da União tem uma orientação normativa que acha que quem vem de outra esfera municipal ou estadual não tem direito. Essa não é a opinião nem do PROIFES nem da URGS. A nossa opinião
é de que todos que vieram do serviço público, seja municipal, estadual ou federal, têm o direito, sim, porque a Constituição não diferencia a esfera. Claro que esse debate é um debate difícil, que vai provavelmente para o Poder Judiciário. A Durgs, inclusive, pelo que eu sei, já tem um caso de um professor que veio de uma escola municipal, que já está acionando no Poder Judiciário para poder ser considerado a terceira e não da quarta geração. Mas tem gente, por exemplo, na minha instituição, que veio da UERGS, que é estadual, que também fica nessa questão desse limiar entre a terceira e a quarta geração. Federal, o governo não está dando nenhum problema, reconhece, desde que seja o caso da professora Lisiane, que é junto com vacância, ou seja, ela continua vinculada à universidade, agora não mais, já passou 3 anos, mas até 3 anos depois que saiu lá de Pelotas, continuava vinculada lá, podia ter voltado para lá, inclusive, se assim tivesse querido. Né? Então essa é a primeira precisão. A geração é definida pela data de ingresso no serviço público. Tá? Com um problema da esfera. O que a Lisiane me pergunta? É isso? Eu não devo aderir? Eu diria que sim. Eu acho que, inclusive, a própria FUNPRESP já tem essa opinião. Que uma pessoa, na sua condição, não deve aderir. Não deve aderir não é porque não deve, só por achar que não deve. É porque não vai compensar financeiramente. Porque, na realidade, o que acontece? A pessoa, para receber a previdência complementar, ela vai ter que contribuir um certo número de anos. Que é o que a senhora não vai conseguir contribuir por conta de que já tem mais de 30 anos. Né? Então, essa é a questão. Para valer a pena na previdência complementar, tem que se contribuir com mais valor e mais tempo. Então, se fizer a conta, muito provavelmente não vai compensar abrir mão dos 80%, 82% da última remuneração, em troca de ganhar o teto mais um valor da previdência complementar. Então, a orientação que está escrita na cartilha que a Durgs e o PROIFES fizeram, ela não diz não adira, mas ela diz, olha, provavelmente não vai valer a pena. Então, eu acho que eu posso dizer como colega teu, eu acho que não vale a pena sair da terceira e ir para a quarta geração. Quanto mais não seja, porque a terceira geração é paga pelo Tesouro Nacional, o valor integral da Previdência. E esse sempre ainda é uma garantia maior do que uma Previdência paga pelo Fundo de Pensão, mesmo que seja da FUNPRESP, que ela tem uma característica diferente das outras. Em relação a aderir a um plano de Previdência complementar e entrar na FUNPRESP assim, isso se chama participante alternativo. Eu estou para te dizer que eu estou pensando em fazer isso também. Ingressar na FUNPRESP como participante alternativo. E eu acho que a FUNPRESP tem condições de ter um fundo de pensão melhor que os dos bancos comerciais no futuro. Por 2 motivos. Primeiro, que ela não é um banco. Ela não vai ter a lógica de viver como banco, que é aquele tipo de instituição que só quer ganhar dinheiro. Então, necessariamente, vai fazer tudo para ganhar dinheiro, para diminuir a perda financeira dela, portanto, a rentabilidade das pessoas. A FUNPRESP é uma fundação, ela é de direito privado, é verdade, mas ela é uma fundação de pensão que é administrada também pelos servidores, ou pelo menos é fiscalizada pelos servidores. E nesse sentido tendo a apostar que ela pode ser uma melhor opção para o futuro. Tá? Então eu acho que pode ser sim uma boa opção. Inclusive porque vai ajudar dentro da própria solidariedade de classe que nós temos aqui, vai ajudar a fazer com que o fundo de pensão seja maior e, portanto, mais rentável para todo mundo. E para esse não teria prazo daí? Não tem prazo. 24 meses. Porque é o momento da minha vida eu posso querer entrar nela. Pode. Aí é uma questão de fazer conta depois, né? Vai entrar nela muito tempo depois, vai pagar e vai receber muito pouco. Então é um balanço que sempre tem que ser feito entre uma coisa e outra. Agora, para os da quarta geração, eu diria o seguinte, cada mês que não está entrando, é salário que está perdendo lá no futuro. Vamos fazer a seguinte conta. Alguém entrou em 2013 aqui na URGS, março de 2013. Faz 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio vai fazer 3. Digamos que é uma mulher. Ela tem 30 anos de contribuição. Ela já abriu mão de 10% da sua contribuição. Portanto, seguramente ela está perdendo mais de 10% da renda que vai ganhar a previdência complementar depois. Então eu acho que cada mês que a pessoa não está entrando, ela está jogando dinheiro fora. Ou ela vai ter que fazer a seguinte opção. Daqui a pouco ela vai dizer, eu não quero entrar lá. Eu sou contra fundo de pensão. Eu acho que isso é coisa do capitalismo, do neoliberalismo, do diabo a quatro. Ou do diabo só. Então eu não vou entrar nisso. Bom, é uma opção. A pessoa não é obrigada. Ela pode pegar esse dinheiro que ela não vai pagar. Veja o que eu mostrei ali, que quem entrar vai pagar R$480 de previdência, os 11% do teto, em vez de pagar 2.000, que é o que eu pago,
1.800, de 900, não é mais, 11% do total. Então esses R$700 que vão ter diferença, em R$800, a pessoa pode guardar esse dinheiro. Só que todos os cálculos, e o ProIndice inclusive fez muitas reuniões com o Banco do Brasil, com outras instituições, até para pensar em outro modelo que pudesse servir para os professores, chegamos à conclusão que é absolutamente impossível conseguir fazer R$1 render mais do que 2. Não tem jeito, é uma conta matemática. A questão é, eu posso achar que R$1 num lugar que eu cuide é mais seguro do que R$2 administrado pela FUPRESP. Esse é o debate. Agora, do ponto de vista contábil, simplesmente apostando na ideia de uma rentabilidade de mercado, e o professor Aire pode me ajudar nisso, os melhores cálculos hoje, e a gente tem feito esse estudo e vai continuar fazendo, a gente trabalha com a lógica de que os fundos de pensão podem ter rentabilidade entre 3% a 4% real, dentro da maneira como o Brasil tem agido em termos de economia. E nesse sentido a gente calcula, isso é um cálculo só, está muito longe de poder ter certeza, de que a pessoa poderá ganhar algo na casa de 6, 7 mil reais acima do teto. Hoje, valores de hoje. Tá? Contando essa rentabilidade que eu falei, 4% real, 3% real, 30 e 35 anos de contribuição, a 8,5% acima do teto, o governo pagando a parte dele, etc. Tá? Bom, aí o professor Alan me pergunta duas coisas. A Durgs é um sindicato ou uma associação? As duas coisas. Porque todo sindicato no Brasil é uma associação civil. Só que a Durgs, há 3 anos, ela tem uma personalidade jurídica desse sindicato. Ela tem registro sindical no Ministério do Trabalho, portanto, hoje é um sindicato que representa todos os trabalhadores de universidades federais do município de Porto Alegre, do EBTT e do Magistério Superior. E que, inclusive, já tem até filiados fora de Porto Alegre, diga-se de passagem. Bom, como é que se calcula os 8,5%? Né? Os 8,5% são das parcelas fixas, ou seja, RT mais VB. Não se calcula sobre aquelas mesmas parcelas que a gente não calcula a Previdência Social, PSS. Não paga sobre auxílio alimentação, sobre transporte, sobre creche, essas coisas. Mas pode, se quiser, contribuir também sobre os valores de função. Quem tiver função, FG, CD, etc. Quem tiver isso, poderá também contribuir sobre o valor da função gratificada, que é uma coisa importante porque aumenta o valor da contribuição. Tá? Bom, o professor Éder, ele faz algumas perguntas que são importantes em relação à carreira. A primeira eu já respondi, a progressão ela pode ser feita sim no primeiro nível, ele pode passar para aquele nível ali. E a questão da promoção acelerada, e vamos aprender a usar os termos, né? Progressão é mudança de nível, promoção é mudança de classe, então a acelerada é promoção, nós estamos saindo da A e estamos indo para C, para quem vem de outra universidade. A lei, está escrito lá na lei 12772, no seu artigo 13, que professor que seja detentor de cargo do magistério superior, em 1º de março de 2013, está dispensado do estágio probatório para fazer promoção acelerada. O nosso entendimento é que de cargo não significa que é o cargo que ele está hoje, não a lei diria do cargo, professor que estava no cargo, a lei não diz isso. A lei diz que é professor que é detentor de cargo no magistério superior. O acordo que eu assinei, inclusive em nome dos professores de 2012, já dizia exatamente isso. A lei reproduziu isso e a portaria do MEC, que regulamenta a progressão, diz exatamente isso. Então, o nosso entendimento é muito claro, principalmente para quem vem com vacância. Porque a vacância, ela mantém um vínculo com o serviço público. Então, essa pessoa, ela mantém seu cargo e, portanto, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, vocês vão perguntar, como é que os advogados do MEC têm dúvida em relação a isso? Bom, eu diria que os advogados do MEC, eles parecem que são formados com outro tipo de direito, que não é o direito real. Aliás, os advogados da AGU, em geral, são formados assim. O único trabalho que eles têm, na minha opinião, e isso está sendo gravado, é bom que eles ouçam que eu diga isso, o único trabalho deles é fazer com que o governo economize dinheiro. Mais nada. Eles só servem para isso. Não tem nenhuma função social melhor do que essa. Isso significa fazer prejuízo, claro, aos servidores públicos federais, estaduais, municipais, etc. Para mim, são pessoas que não servem à sociedade, porque eu me considero parte da sociedade. Eu acho que o direito que eu tenho tem que ser preservado. Então, eu acho que o MEC, a conjunto do MEC, está profundamente enganado sobre isso. A cúpula do MEC tem nos dito que concorda conosco.
Mas o problema é entre a cúpula do MEC concordar e a Conjur mudar o seu parecer ainda é uma certa distância, mas nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça e eu espero que a gente ainda consiga convencer o MEC de que ele está errado. E além disso, a URGS não aceita hoje, porque a URGS já aceitou. Nós já tivemos professores que ganharam a portaria de promoção acelerada e foi cassada esses dias pela universidade por conta dessa orientação absurda que o MEC fez aí. Então nós não desistimos dela. A orientação que a URGS está dando, inclusive é o que deve ter falado hoje, eu não assisti porque eu estava aqui, né, o Francis Borges, o nosso advogado, ele deve ter dito que as pessoas têm que entrar com uma ação judicial exigindo o seu direito. Eu acho que essa é a orientação, então recomendo a todos que não são ainda afiliados à URGS que o façam, que filiem-se e procurem assessoria jurídica para a busca dos seus direitos. Em relação à pergunta inicial que ela me fez sobre o benefício de sobrevivência, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso, porque eu falei muito rápido aí. Como é que se calcula o provento complementar, o valor complementar da FUNPRESP? Funciona assim. A pessoa, todo mês, ela contribui com 8,5%, digamos, pode ser 7, 8,5%, aliás, 7,5%, 8 ou 8,5%. Eu recomendo que faça 8,5%, porque isso vai favorecer o cálculo da aposentadoria por invalidez, para a aposentadoria do benefício de sobrevivência, para pensão por morte, etc. Sempre melhor 8,5% do que os outros. E se vocês fizerem a conta na ponta do lápis, há muito pouco de diferença em termos de salário. Há 1% do que excede o teto. Então é cerca de 0,5% a 0,6% do salário. Não vale a pena não gastar esse dinheiro para ter mais salário depois. Ele é calculado assim, a pessoa coloca lá. Aí ele vai para a conta da pessoa. Essa conta ela não é em reais. Toda vez que ela entra no caixa do FUNPRESP, ela é convertida em cota do plano. Isso vale para qualquer previdência complementar, não é só na FUNPRESP. Cota do plano é assim. Ele pega o número de reais que o plano tem naquele dia, dividido pelo número de cotistas que ele tem. Aí ele estabelece qual é o valor da cota. Isso todos os dias é refeito. Então a pessoa guarda, na realidade, o número de cotas do plano, não o número de reais. Tá? Lá no final vai ser feita a conta ao contrário, a cota do plano. E aí vai se fazer a conta de quanto é que a pessoa vai receber. Essa conta é uma fórmula que está ali na cartilha da Previdência, vocês podem pegar a cartilha da URGS, vão na segunda parte, que é uma análise que por sinal fui eu que fiz, não quer dizer que ela seja boa ou ruim, isso fui eu que fiz, uma análise do regulamento. E lá está explicado como é que é a fórmula da conta, do salário, do provento de aposentadoria. Ela leva em conta o número de reais que a pessoa tem, leva em conta o fator que determina se ela participou ou não do fundo extraordinário. Então a mulher, por exemplo, que contribui 30 anos sobre 35, e o homem contribui, ela tem na realidade um déficit, entre aspas, de contribuição de 17%. Ela contribui 17% menos. Isso é porque ela tem esse direito, a gente defende que ela continue tendo esse direito. Então ela tem um plus na sua conta de 17% para compensar esse tempo que ela contribuiu a menos. A mulher do EBTT, que só contribui 25 anos em 35, ela tem um plus de 40% para compensar esse tempo que ela não contribuiu. Bom, isso é dividido por um número mágico. Esse que é o grande segredo da história. Esse número chama-se fator atuarial do plano. Esse fator atuarial do plano depende de duas coisas. Primeiro, do rendimento do plano, quanto ele rendeu, isso que eu falei antes, 3%, 4% real, ou não, pode ser 0%, pode ser menos 2% real. E ainda leva em conta o tempo de expectativa de vida da pessoa. Então, se o cara tem, por exemplo, 3 anos para receber, entendo o que eu estou dizendo, é cruel o que eu estou falando, mas é assim que eles acham. Eles trabalham em vidas e não em pessoas. Então, a pessoa ela vai se aposentar em setembro com 68 anos, tem, digamos, 6 de tempo de vida de expectativa. Então, isso é levado em conta. Se ela tivesse 5, o valor que ela receberia mensalmente era maior, porque era menos tempo, entre aspas, a ser pago para ela. Bom, recebeu durante aquele tempo que ela deveria morrer. É o tempo que deveria esgotar. Na Previdência Comum, a do Banco do Brasil, a do Bradesco, acabou esse tempo, acabou o dinheiro, tchau, a pessoa vai embora. Até logo, o seu tempo já esgotou aqui. Na FUNPRESP não. Por quê? Na FUNPRESP não, por quê? Porque parte da contribuição que a pessoa faz, ela é retirada da sua conta individual e ela é colocada num fundo chamado Fundo de Cobertura de Benefício Extraordinário, que só a FUNPRESP tem em termos de previdência complementar. As pessoas que estudam esse assunto, inclusive, acham muito esquisito isso,
É uma previdência complementar que tem solidariedade, tanto de geração quanto de gênero. É uma coisa que não tem em outro lugar. Isso foi uma conquista da luta dos trabalhadores lá no Congresso Nacional. Então, esse fundo a pessoa acabou o seu dinheiro, acabou o prazo que ela dividiu o número de parcelas que ela tinha para receber. Agora ela começa a receber dinheiro desse fundo, que é o tal do benefício de sobrevivência. Ela deveria ter morrido pela tabela do IBGE, ela não morreu. Então, como ela não morreu, ela vai continuar recebendo. Quanto que ela recebe? O valor que ela recebia antes, multiplicado por 0,8. Na realidade, ela perde 20% do valor. Esse é o pedágio por não ter morrido. Na realidade, essa é a lógica. Até o fim da vida. E também esse fundo ele serve para pagar aposentadoria por invalidez, que outros fundos não têm, a FUNPRESP tem, e ele serve para pagar também pensão por morte para os cônjuges que a FUNPRESP não tem. Só que a pensão é muito estranha, porque a gente tem que pensar que a pensão também é assim. A pessoa deveria ter morrido aos 74, ela morreu aos 72, quanto que ela tem que pagar de pensão? 2 anos. Só que falta ali. Então, se não tivesse o benefício de sobrevivência, a pensão também seria paga só por 2 anos. Ela é paga também vitalícia por conta disso, ou dentro das leis que tem, né? O Zé perguntou quanto tempo a filha dele vai receber, porque ele está pensando em se suicidar hoje. A filha dele vai receber até os 21 anos, se ela for não estudante universitária, até os 24, se ela for estudante universitária. Mais uma questão, temos tempo ainda. O senhor vai nos dar a cor da primeira geração. Oi, boa tarde. Eu sou da primeiríssima geração. Eu vim aqui, não só porque eu tenho interesse em prestigiar os eventos do IDEA, mas pelo que assunto que me atraiu à pauta, que é de cumprimentar pela exposição, bem clara, objetiva e tal. Sem querer polemizar, professor Scherer, eu gostaria de uma hora nós sentarmos e colocar outras leituras sobre essa questão do déficit previdenciário. Eu não estou dizendo que a mídia e o discurso do governo estejam corretos, não estou dizendo isso, mas eu tenho, digamos assim, uma posição formada de que no caso da Previdência no Brasil, o grande problema está no modelo que nós criamos aqui. A Previdência brasileira surgiu em 23 como capitalização e ela na época por favor, me perdoem os getulistas aí, na época do Getúlio, pai dos pobres, mudou isso aí para repartição. E aí fica evidente uma coisa, Previdência é conflito de gerações, não tem outra saída. A Previdência, sempre quem paga a conta da Previdência é quem trabalha. Ou paga a conta quem está trabalhando para quem já está aposentado, que é o caso da repartição, ou quem trabalha paga a conta para quando ele se aposentar, ele ter os benefícios. E o nosso modelo de repartição é um modelo onde quem paga a conta de quem está fora do trabalho são os que estão trabalhando sem ter essa expectativa de que quando eles, a garantia que dá. E aí é um modelo que nasceu falido, quebrado, que no período militar foi unificado e complicado mais, e nós temos seríssimos problemas como sociedade brasileira, que está envelhecendo bastante, em resolver essa inequação. Mas isso é um longo papo, eu só estou querendo dar minhas pinceladas sobre a minha leitura sobre esse tema. Acho que o Fundresp realmente é um momento ímpar, porque, como muito bem foi enfatizado aí, e eu acho que aí a quarta geração é que tem a possibilidade de tirar o proveito disso. De fato, como economista, eu diria o seguinte: não existe aplicação financeira em lugar nenhum onde a aplicação de real, no caso, e aí se for para o Bradesco, Banco do Brasil, ou qualquer outro fundo que for, o retorno sobre real vai ser igual ou maior do que a aplicação de R$2, porque tem contribuído com uma parcela e o governo leva outra. Então, realmente, o governo fez isso pensando em aliviar a questão do modelo tradicional, que é a de repartição,
e fazer migrações sucessivas, e essa é uma tentativa, antes de fazer uma migração para um modelo de capitalização. Então esse é o grande lance, esse é o grande momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, onde esses novíssimos podem entrar com mais segurança, porque na medida que o tempo ia passando, esse problema só vai se avolumando. Então tinha que ter um corte nisso. E esse é o corte, como eu já disse antes, geracional. Não tem uma saída assim de dia para noite. Só para reportar, e desculpa, eu não quero aí falar e dar aula sobre previdência, por favor, nem me compete isso, mas nós temos uma experiência histórica autoritária sobre mudança de modelos da repartição para capitalização, que foi o Chile que fez na época do Pinochet. O que foi feito lá? Lá era a repartição, e o problema deles lá era gravíssimo, porque, como eu já disse, quem trabalha paga por quem já está fora do trabalho. Quando o número de aposentados como foi lá em 67, quando unificaram a Previdência, para cada brasileiro aposentado tinha 4 trabalhando e pagando, esse sistema é viável. Hoje, para cada aposentado tem 1,8 trabalhando. 1,8 não consegue pagar para os 4 que estão para quem está fora do mercado. E no Chile estava com esse problema lá. Assim como o Uruguai também teve, mas a solução do Uruguai não foi tão boa como o chileno. Então, no Chile, eles fizeram um corte temporal. Quem tinha 16 anos, 5 meses e 29 dias, caía num regime. E quem tinha menos, isso caía no outro regime. Ou seja, os mais idosos, os que tinham mais tempo, eles estavam no regime antigo. E os novos, automaticamente, todos passaram para o regime novo de capitalização. E o governo fez um cálculo atuarial e colocou dinheiro nisso, títulos públicos nisso, para então capitalizar esses fundos. É uma solução boa, eles têm hoje fundos robustos, etc. e tal, apesar de grandes solavancos na década de 90, porque teve fundos e empresas que faliram, falcatruas, desvios e coisas assim, que o governo teve que interferir depois, e a conta saiu mais cara para o governo do que inicialmente calculado, por causa de problemas de corrupção e desvio, né, de malversação. Mas eles resolveram então isso, e hoje eles têm um regime de capitalização que está bem mais robusto. Estão com um problema lá com a novíssima geração, porque o modelo está tal como estava, eles, no cálculo atuarial, estão pensando em retroceder, aumentar prazo, aumentar contribuição, e aí os jovens estão relutando em que ocorram essas mudanças lá. Então, desculpe se eu estou me alongando, mas eu estou com isso aí querendo enfatizar que nós temos aqui no Brasil uma solução que ela é inteligente, razoável e solidária, porque ela realmente tenta proteger o trabalhador público para um ganho mais garantido no futuro. E também com isso vai aliviar um pouco mais para os antigos, primeira, segunda e terceira geração, porque o ônus do governo não vai mais ser tão elevado. Então eu acho que é quase que um ganha-ganha aí no caso. Qual é o risco que tem? O único risco que eu vejo nisso é a economia brasileira não crescer num ritmo relativamente bom, para não ter aqueles ganhos que o professor estava falando em 2, 3, 4, 5% ao ano, né? Não só de PIB, mas de ganhos do mundo. Porque se a economia não crescer, aí nós não vamos ter tantas oportunidades de investimento e esses fundos não vão ter retorno suficientemente grande. Então, nós estamos meio que amarrados a essa, entre aspas, maldição. A economia precisa crescer, não sempre ascendente e tal, mas que esses ciclos sejam recuperáveis no curto e médio prazo, para que nós não tenhamos crises prolongadas ou coisa do gênero. E daí sim, aí nós temos problemas a enfrentar. Então, eu acho que está muito bem colocado e quero lhe parabenizar mais uma vez pela discussão aqui levantada. Obrigado. Obrigado, professor. Deixando uma última questão, que foi muito Boa tarde, meu nome é Patrícia, também sou da 4ª geração, entrei agora em maio.
plano diferente de outros fundos de previdência complementar. Eu queria saber se o FUNPRESP também permite, no momento, um resgate do montante, que isso é possível em planos de bancos, por exemplo. Se isso é possível no FUNPRESP ou não, se é mensal, como é que funciona? Mais alguma questão? Tenho só uma confirmação, mas eu posso falar bem alto? O 1 para 1, o meu 1 e mais 1 do governo é só para quem aderir, quarta geração, ou quem for de terceira e segunda passada. Ou se eu, por exemplo, como complementar aderir, eu vou colocar um, eles vão colocar um também? Não, né? Ah, tá. Só pedido, tá. Eu queria comentar duas questões. Primeiro, em relação ao resgate que a professora Patrícia perguntou. Não, a resposta é não. O resgate só é possível na FUNPRESP se o servidor sair do serviço público. Saindo do serviço público é uma coisa que não acontece com o professor em geral, que eu espero que não aconteça com a professora Patrícia, com nenhum de nós aqui, a nossa tendência é entrar e ficar até o fim, né? Não pode retirar. Pode trazer dinheiro de outra previdência complementar, que é o que se chama de portabilidade, mas não pode portar os recursos da FUNPRESP para outros. Está bem claro no regulamento dela lá. Poderá resgatar se sair do serviço público, e aí, inclusive, tem um pedágio que é importante, porque a parte que pode ser resgatada só é a parte que o servidor contribuiu. A parte que o governo contribuiu, ela é irresgatável, mesmo para quem sair. E quando alguém sair, vai depender do número de anos que contribuiu. Só vai poder resgatar todo o valor depois de 10 anos de contribuição. Até 10 anos tem um pedágio que vai tirando parte desse valor. Então a lógica da FUNPRESP é entrar e não sair. Coisa importante. Em relação ao que o professor Ari falou, eu queria comentar só algumas coisas. Claro que sem a expertise de economia que ele tem, mas até por estudar um pouco essa matéria. Eu acho que o problema do Brasil, quando a gente fala em déficit da Previdência, é que a gente tem que avaliar como é que era o fundamento do modelo e como que ele foi implementado na prática. É fato, o modelo é de repartição, mas ele tinha colocado na Constituição uma ideia de capitalização que nunca foi implementada. A Constituição dizia que até 1998 o governo deveria, lá no início, ter criado um regime próprio, isso em 1988, na Constituição, que o governo deveria ter criado um regime próprio de previdência social, o RPPS, e esse RPPS ele receberia, do parte do governo, R$4 para cada real que nós contribuiríamos, servidores. A partir de 98, na reforma administrativa lá que o Bresser fez, passou para ser R$2 e não R$1, e isso está valendo até hoje. E esse regime próprio, na realidade, nunca foi criado. E a minha ideia é que se o regime próprio tivesse sido criado, e esses recursos do regime próprio tivessem sido capitalizados, que é o que dizia que deveriam fazer a Constituição, talvez essa discussão do déficit tivesse um outro patamar. Inclusive, até porque a gente sabe que essa questão do déficit ela se refere aos dois regimes, o regime geral e o regime do próprio. E todos afirmam que o regime próprio tem um déficit muito superior ao do regime geral, que inclusive ajuda a tirar dinheiro do regime geral para poder sustentar o regime próprio. No regime geral tem aquelas questões clássicas, né? Do que precisou o dinheiro do regime para financiar obras públicas, que eu em si não sou contra. Eu acho que é bom para o Brasil financiar obras públicas, financiar Brasília, financiar a Ponte do Niterói, financiar a construção de estradas. Isso foi importante para o desenvolvimento econômico do país na época. O problema é que isso não foi nunca contabilizado. O nosso problema nos regimes previdenciários brasileiros da Constituição para cá é não ter esse tipo de contabilização. E a partir daí a discussão do déficit ela acaba sendo apenas um fluxo de caixa. E esse é o problema. E essa é uma discussão que ele deveria fazer. Se o regime foi ou não foi capitalizado. O problema é que ele é assim. O problema é que ele é assim. Pois é. Eu acho também, concordo com o senhor, que nós temos problemas com o regime previdenciário do jeito que ele é, não com o jeito que ele deveria ter sido. E uma das coisas é que, obviamente, existiu uma mudança demográfica no Brasil importante, e isso não pode ser ignorado. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, inclusive culpa também tem o movimento sindical, que na época da reforma lá em 2003 foi extremamente radical, do ponto de vista de dizer nós não aceitamos nenhuma reforma. Isso, inclusive, fez com que os sindicatos de professores tivessem rachado ao meio, né? O PROIP saiu da antes também por conta da forma como aconteceu aquela resistência, entre aspas,
a mudança previdenciária e outras da época, não se buscou uma negociação que fizesse modelos parecidos com o que se fez na Europa, de aumento de tempo de contribuição e coisas desse tipo. Isso nunca foi discutido. Eu acho que esse é um problema também que a gente deveria pensar em relação a isso. Eu vou fazer já alguns comentários finais, ainda fico à disposição se tiver mais alguma pergunta. Dizer que, infelizmente, a gente não pode ficar horas e horas aqui, porque daqui a pouquinho, às 6h12, eu tenho um avião que vai me levar para João Pessoa, eu vou chegar às 1h da manhã. Amanhã eu vou estar conversando com os professores da Federal da Paraíba sobre esse mesmo assunto, de manhã. Na quinta-feira eu vou estar em Natal, depois também discutindo Previdência, porque esse é um tema que nós julgamos que é muito importante para os professores do Brasil, e por isso que o Prois Federação tem colocado como uma das suas prioridades a orientação e a discussão a respeito da FUNPRESP. Nós tomamos 3 resoluções. A primeira era que nós ajudaríamos os professores a montar uma chapa para participar da eleição dos conselhos, como eu coloquei lá. Por que isso é importante? Porque os conselhos, tomados todos os conselhos, são 22 pessoas, titulares e suplentes. E esses conselheiros têm que ser divididos em categorias, em grupos de servidores. A educação, no nosso caso, é 1/3 da FUNPRESP hoje. Tem 1.000 professores, dos cerca de 4.000 que entraram no serviço público nos últimos 2 anos, que aderiram à FUNPRESP. Esses 1.000 já são, como é o caso da professora, já são pessoas com as quais a questão da sobrevivência da FUNPRESP é uma questão de sobrevivência. Então, a nossa opinião é que a gente tinha que ajudar esses 1.000 professores a se organizarem com as outras servidores públicos que vão formar uma chapa, que eu espero que seja inscrita amanhã ou depois da manhã, lá na FUNPRESP, vai ser uma chapa única, aparentemente. Segunda questão que nós, e aliás, eu posso até anunciar para vocês, que vão se inscrever 3 professores, como conselheiros deliberativos, o professor André, da UNB, como o suplente dele, o professor Jairo, aqui da URGS, né, ele é da Unipampa, mas está se transferindo para o campus litoral da URGS, como membro do comitê assessor de assessoramento técnico do nosso plano executivo, o professor Bolívar, da Universidade Federal de São Paulo. Então, esses são 3 dos 22 que vão ajudar a cuidar da FUNPRESP. Segunda coisa que nós fizemos importante, nós criamos na nossa direção um grupo de trabalho que vai ajudar esses 3 e todos os outros 22 a cuidar